Oi, gente, tudo bem? Março é conhecido como o mês das mulheres, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e muito a gente fala sobre o assunto. Só que tem um lado que quase não é falado, e quando é falado, são com notícias muito pesadas, que é a violência contra a mulher. Hoje, a gente está aqui com a doutora Ana Carolina Fleury, ela é especialista em direito da mulher, podemos dizer assim, né, doutora? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os números que têm aumentado tanto, principalmente no ano passado. Primeiramente, antes da gente começar esse bate-papo, quero te agradecer por vir conversar sobre esse assunto tão importante que a gente gosta tanto de falar aqui no programa para alertar as mulheres. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Esse tema é muito caro, muito importante, e nós que estamos aí nesse enfrentamento diário, sentimos mesmo na pele os efeitos e as falhas do sistema de proteção às mulheres. Eu acho que é importante a gente começar explicando para quem está em casa o que a Lei Maria da Penha entende como violência contra a mulher. Perfeito. Antigamente até existia ali uma ideia de que a Lei Maria da Penha valia tanto para homem quanto para mulher. Só que não é bem assim, e eu queria que você explicasse para quem está em casa. Então vamos lá, perfeito o início. A Lei Maria da Penha, ela traz como previsão 5 tipos de violência: a violência física, violência patrimonial, violência sexual, moral e psicológica. Esses são os 5 tipos previstos na lei, e existem mais. Se a gente for fazer pesquisa científica, a gente vê mais desdobramentos, mais classificações. Esse número reduzido em 5 foi justamente para que a gente consiga lidar melhor nos processos, no judiciário. Isso então funciona melhor para a nossa atuação, e é assim que a gente delimita, portanto, como é que vai atuar em cada processo. A Lei Maria da Penha, ela não é aplicável a homens, é importante dizer que ela não foi feita para isso, mas também tem um porém. Recentemente a gente teve um julgamento e essa lei passa a ser aplicada, portanto, a casais homoafetivos formados por homens. Entre mulheres, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. Ela já valia? Já valia, claro, exatamente. Isso não havia distinção nenhuma. A mulheres transexuais também. Agora a gente tem também essa inovação, recentemente trazida por decisões, enfim, e foi, portanto, esse fundamento de que também se aplica a casais homoafetivos. Ela passa a entender, então, que é uma violência de relacionamento, né? Independente de que tipo de relacionamento a pessoa tem ali, se é de um relacionamento hétero ou homoafetivo. A gente pode entender dessa forma. A princípio, sim. A princípio, a gente pode entender, só lembrando sempre que a formação, então, vai ser essa, né? A Lei Maria da Penha, ela se aplica, portanto, autores podem ser homens ou mulheres da violência, e as vítimas agora passam, mas lembrando que é uma exceção, é um caso em que 2 homens formem, portanto, uma relação doméstica e familiar que incida a violência. Eu acho que é importante a gente lembrar também que a violência, ela contra a mulher, ela não acontece só do marido. Às vezes acontece o pai espancar a filha ou abusar sexualmente da filha. Isso também entra na Lei Maria da Penha. Entra na Lei Maria da Penha e não se restringe só a essa noção de familiar, de parentesco. É também aplicado, por exemplo, a namorados, é aplicado também, a depender do caso, a um vizinho que está sempre ali dentro de casa, aquele tio de criação, aquela pessoa que está sempre próxima à família. Isso também é aplicado. O que vai depender? Do contexto. Perceba que a violência que a gente fala na Lei Maria da Penha, ela é doméstica ou familiar. E a gente tem que entender muito bem esse contexto doméstico. O doméstico não é apenas dentro de casa, mas também tem a ver com a convivência ali diária e tudo mais. A gente tem percebido, e já tem dados, né, do Ministério da Mulher mostrando que o número de denúncias no 180 aumentou em 2024 e até o número de processos também aumentou. Certo. A que a gente pode atribuir isso? Essa é uma pergunta que tem uma resposta multifatorial. Ela tem vários desdobramentos e a gente pode entender de algumas formas, ler esses dados de algumas formas. Primeira forma, e a que a gente acha positiva, mais mulheres estão denunciando. Isso é excelente e tudo mais, porque significa que mais mulheres têm acesso à informação, mais mulheres conseguem entender os seus direitos e vão atrás de fazer as denúncias e os procedimentos necessários, registrar uma ocorrência, pedir uma medida protetiva e assim por diante. Lado negativo, a violência não tem baixado.
né? Então esse número não tem diminuído, e isso se dá também não apenas pelo fato de que a violência segue acontecendo, por diversas outras questões e falhas que a gente pode falar depois, mas também porque o número de crimes e tipificações envolvendo a violência doméstica também aumentaram. A gente tem há pouco tempo, se a gente pensar no tempo histórico, né? Há pouco tempo a gente teve violência psicológica colocada como um crime à parte. Feminicídio. Agora, né, tornou-se um crime mesmo. Antes era uma qualificadora do homicídio. Então a gente tem também esse aumento de questões que a gente pode registrar e entram, portanto, na questão da violência. Você falou dos fatores, né, que incentivam, digamos assim, a violência. Quais fatores seriam esses? A gente pode dizer que a cultura do machismo, a falta de políticas públicas, quais seriam? Você já tá até me respondendo, tá me fazendo bem fácil essa entrevista. Mas olha só, com certeza, primeiro, desmonte de políticas públicas. A gente vem de um período que a gente teve um corte de 90% no investimento em políticas públicas para mulheres a nível nacional. Quando a gente consegue uma política pública, para a gente sentir os efeitos dela, levam-se anos, muitas vezes. Mas quando corta, a gente sente na hora. Então, para a gente se recuperar desses cortes, ainda vai levar um tempo. E ainda vai ser necessário uma reestruturação muito bem coordenada para que a gente consiga, quem sabe, retomar, diminuir e enfrentar esse problema de frente. A outra questão que você me trouxe, e me lembra muito essa questão de políticas públicas, é o seguinte: a política pública está muito limitada a fazer com que a mulher denuncie, mas esse depois pega muito com que as mulheres não sigam nas denúncias, não sigam nos processos, porque elas vão pensar, tudo bem, eu vou denunciar, e aí? Onde eu vou morar? O que vai acontecer com os meus filhos? Como que a gente vai fazer com a minha renda? Como é que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Principalmente a mulher que depende financeiramente desse agressor, né? Com certeza, a dependência financeira, eu falo com muita tranquilidade, é um dos fatores que a gente tem maior dificuldade e maior incidência. A mulher que está dependente financeiramente do homem, ela tem as chances de seguir um relacionamento abusivo muito mais altas. Ela leva muito mais tempo para quebrar um ciclo de violência. A gente fala muito do ciclo da violência. Porque às vezes a mulher, ali, ela sofre a violência, aí passa por aquela lua de mel, ela pensa que vai ficar tudo bem e depois volta tudo de novo. Isso também, às vezes, quem tá de fora não consegue entender, tipo, nossa, mas ela voltou de novo com ele. Porque tem muito mais coisa envolvida, né? Mais coisa. O ciclo da violência, inclusive, tem algumas pesquisas. A gente pode procurar na internet, que agora eu realmente não me lembro a fonte para citar aqui, mas existem, pode pesquisar. Falam que geralmente uma mulher, no contexto geral, né, ela leva até 7 ciclos completos para conseguir quebrar esse ciclo da violência quando consegue. Quando a gente fala de um relacionamento, a gente está falando de uma questão extremamente complexa. Se relacionar com outro ser humano é muito complexo. Quando existe qualquer tipo de dependência, preconceito, ou seja, o preconceito da mulher que é mãe solo, da mulher divorciada, a gente está em 2025, mas sim, isso ainda pesa. Julgamento da família, falta de apoio, falta de rede de apoio, julgamento da religião, da igreja que a mulher frequenta, da religião que pratica, e assim por diante. Então são diversos fatores que mantêm a mulher ali. Não é simplesmente falar por que não denuncia, ou por que levou tanto tempo, ou por que voltou, né? É entender muito o que está por trás desse contexto, porque geralmente, e a gente percebe isso com muita facilidade, tem muita coisa que mantém a mulher nessa relação. Quando a gente fala de políticas públicas, e ainda falando sobre esse julgamento que a gente tem com as mulheres que são vítimas de violência, uma dessas políticas públicas, pensando assim de uma maneira geral, por exemplo, criar ações em escolas, já com crianças ali, para acabar criando ali um senso do que é o machismo, o que é certo, o que é errado, que a violência contra a mulher é crime. Isso seria uma das medidas que poderiam ajudar a longo prazo. Com certeza, isso daí que você está falando é investimento em educação e capacitação. As crianças, a gente tem, não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito uma limitação, um medo de falar sobre determinados assuntos, como se fosse de fato um tabu. Mas é possível que se fale com crianças de quaisquer idades sobre violência doméstica. A maneira de falar é que faz a diferença. Mas tudo é adaptável. A gente tem um projeto no escritório que a gente sempre é convidada para fazer palestras em escolas. E não apenas ensinar sobre o que é violência, o que fazer e tudo mais.
a gente sempre é surpreendida. Eu não tive ainda uma palestra para usar como exceção e falar, não aconteceu. Mas toda vez que eu vou dar uma palestra, criancinhas de idades variadas, de 3 anos para cima, chegam em mim ao final e relatam algum tipo de violência. Então é também uma forma da criança entender aquele ciclo que ela também está inserida, né? E comunicar isso. Quando a gente fala de denúncia, a gente percebe uma dificuldade muito grande das mulheres chegando na delegacia já. Falta treinamento das pessoas que vão atender essas mulheres que já estão fragilizadas? Com certeza. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. São mais de 10 anos de atuação que eu tenho e isso não muda. Sempre chegam relatos falando sobre mau atendimento, sobre revitimização, sobre questionamentos impróprios, perguntas inoportunas e assim por diante. Então esse é um ponto que as pessoas precisam ter muita atenção. Não basta criar diversos programas, aplicativos modernos e assim por diante, um número, isso é excelente? Sim, mas não basta, porque a gente precisa pegar na fonte. E o que é a fonte? É também a qualificação e a capacitação dos servidores, humanizar esse atendimento, né? É um sistema de justiça voltado para a proteção das mulheres, então de fato precisa estar com pessoas dispostas e capacitadas para fazer esse atendimento. E eu digo com muita tranquilidade, é extremamente diferente você atuar com essa perspectiva de gênero, com esse atendimento humanizado, com essa técnica que sabe como questionar e ao mesmo tempo preservar a mulher. Então tudo isso são anos e anos de investimento para mim. Se a gente está envolvendo ainda o poder público, por que não esse investimento ser ainda maior na capacitação desses servidores? Acho que ainda falta bastante mesmo. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que você deixasse para as pessoas que estão acompanhando a gente orientações de como que essas mulheres, ou pessoas que sabem que tem ali próximo uma mulher que está sofrendo violência, qualquer tipo de violência, como que denuncia, onde procurar ajuda. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Se a violência está acontecendo, se a violência está prestes a acontecer, a gente não fala de 180. A gente fala de 190 ou Patrulha Maria da Penha. Então a gente vê uma grande campanha muitíssimo importante do Disque 180, mas é importante lembrar que o Disque 180 não é para casos de emergência. Ele é para fins de orientação, e aí já ajuda a responder sua pergunta também. Fins de orientação para registro de dados, inclusive, para depois disponibilizar, olha, cresceu o número de procura. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida ali de onde denunciar na minha cidade, onde procurar ajuda, eu ligo no 180. Pode ser também. Uma outra oportunidade que eu acho importante que as mulheres saibam dessa informação é que você também pode procurar a Defensoria Pública do seu estado. Em Goiás, nós temos a NUDEM, o NUDEM, que é um núcleo muito importante, bem estruturado, com defensoras públicas excelentes e que tem um trabalho realmente maravilhoso. E a gente lida com a questão da sobrecarga também das defensoras e da equipe delas, porque é muito caso também. Mas é um trabalho muito bem feito e que também é importante que as mulheres saibam. Em caso de violência também, eu sempre recomendo para todas, viu? Para mim, para você, que a gente também tenha o telefone da Patrulha Maria da Penha, tá? Então, geralmente as viaturas têm telefones próprios. Então, chega naquela viatura que tá sempre perto na sua casa, aquela que tá parada no posto ou na padaria, na pracinha, e fala assim, qual o telefone dessa viatura? Me dá esse telefone, pega o telefone da Patrulha Maria da Penha e assim por diante. Eu acho que esses são pontos muito importantes. Se você acha que alguém está sofrendo violência, tente dar o apoio, assim, conforme for possível, porque a gente sabe que não é fácil. É difícil muitas vezes acessar essa mulher, a gente corre o risco dessa mulher se fechar ainda mais, mas tentar, né, aos poucos, quem sabe acessá-la, orientá-la, acho que informação é muito importante. Então a gente passar isso é sempre muito oportuno. Eu sempre falo assim, eu tenho muitas clientes que estão em ciclos de violência e nos procuram e depois voltam com 1 ano, porque elas precisaram desse 1 ano para se organizar. Então, organizar como que ficaria a questão dos filhos, organizar a documentação e assim por diante para então entrar com o processo. Então, você amiga que está vendo, né, alguém nessa situação, ajude também nesse ponto de organização, combine sinais, né, você vizinha, sabe que a sua vizinha também está sofrendo violência doméstica, combina um sinal com ela, sei lá, bater palma, bater uma panela, não sei, para que você saiba, né, que aquela violência está acontecendo ou está prestes a acontecer. Você, mulher, cria uma rota de fuga, eu sei que isso é um assunto delicado, mas cria uma rota de fuga para, no momento que for oportuno, você também poder sair de casa com segurança. Separa uma mudinha de roupa, documentos e esteja preparada. E, se possível, consulte, né, advogadas, defensoras públicas que sejam especializadas nessas demandas.
Doutora, muito obrigada. É sempre muito bom falar sobre esse assunto e alertar quem está em casa sobre a violência contra a mulher e falar sobre um tema que é tão importante e tão necessário. Então, mais uma vez, muito obrigada por vir conversar com a gente. Sou eu que agradeço pelo espaço. Obrigada, gente, pelo convite e a oportunidade. Estou sempre à disposição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.